Olá pessoal, a todos do grupo. Estou gravando esse vídeo para estudarmos e trazermos a resposta do caso clínico que eu coloquei exclusivamente para vocês. O caso é uma admissão na UTI e é um caso real que eu manejei. Paciente do sexo masculino, 33 anos de idade, teve um TCE grave após acidente automobilístico, uma queda de moto, e o tratamento inicial foi um tratamento conservador, cuidados neurocríticos, admitido na UTI para observação neurológica intensiva. Então você já tem o caso clínico do seu paciente e diante desse caso clínico, você já sabe que você vai ter que instituir medidas neuroprotetivas. E aí na avaliação inicial, tivemos os seguintes dados. O paciente se apresenta com RAS mais 2, ou seja, um paciente já apresentando um nível de agitação. Lembrando que, principalmente na fase aguda, a indicação é que você mantenha o paciente com a sedação leve, ou seja, um RAS 0, -1, -2, mas evite agitações. São condições que podem aumentar o metabolismo a nível cerebral e fazendo com que o seu paciente tenha um aumento de pique, mesmo ele não estando com catéter de pique sendo monitorizado. Mas devemos instituir essas terapêuticas que são neuroprotetivas. E aí, ao avaliar as pupilas, foi encontrado pupilas anisocóricas, ou seja, diferença de tamanho pupilar, sem fotorreatividade. Hematoma periorbital bilateral importante. Esse tipo de reatividade pupilar ele é muito presente em quadros de TCE e você sempre faça uma avaliação. Você recebeu o seu paciente na sua unidade com esse padrão de reatividade pupilar? Em todo o seu plantão você deve fazer uma nova reavaliação de reatividade pupilar para saber se ele saiu de anisocoria e ele evoluiu, por exemplo, para um padrão de midríase, mostrando injúria cerebral. Para vocês terem uma ideia, uma das variáveis mais sensíveis a nível de sistema nervoso é a reatividade pupilar. E não só no paciente neurocrítico, mas vocês devem aplicar a reatividade pupilar em praticamente todos os seus pacientes. Naqueles pacientes com disfunções neurológicas é obrigatório, mas todos os seus pacientes, principalmente aqueles pacientes sedados, você deve avaliar a reatividade pupilar. E aí o hematoma periorbital é bem característico de trauma de base de crânio. Então você já tem uma informação importante, que eu não devo fazer o quê? Cateterizar naso nesse paciente. Devido à placa crivosa, podendo ocasionar um dano e um dano grave nesse paciente. E aí a pressão arterial do paciente no momento era 101 de sistólica e 47 de diastólica. Lembrando que no momento inicial da fase neurocrítica devemos ter como meta uma PAM entre 80 e 90, condizente com boa perfusão, respeitando mesmo que de forma subjetiva a pressão de perfusão cerebral, que depende de pressão intracraniana e depende de pressão arterial média. Então sempre o nosso objetivo é manter níveis pressóricos um pouco acima daquele padrão de normalidade. Não aquela PAM de 65, que é condizente com os outros pacientes críticos sem condições neurológicas. E aí, na frequência cardíaca, o paciente estava apresentando uma frequência cardíaca de 121 batimentos por minuto, demonstrando hipermetabolismo, demonstrando hiperdinâmico. O paciente está hiperdinâmico. Todas as condições que aumentam o metabolismo devemos evitar nesse momento inicial neurocrítico. Lembrem-se que você está admitindo o seu paciente na terapia intensiva. O paciente acabou de chegar pela emergência, foi estabilizado, fez um exame de imagem e de lá você já foi direcionado para a sua UTI. E ainda está na janela neurocrítica. Você deve evitar condições hiperdinâmicas que aumentem o metabolismo, consequentemente podendo influenciar no aumento da pressão intracraniana. E aí, dentro da avaliação do aparelho respiratório, o paciente se apresentou entubado em ventilação mecânica em modo de ventilação controlada por pressão. Uma fração respiratória de 35%, uma pressão controlada de 14%, uma frequência respiratória de 16%, porém ele estava assistido, entrando com 24%. E uma PIP de 5%. Sempre trabalhar com PIPs baixas. PIPs altas em momentos neurocríticos, a não ser se seja em casos associados de SARA graves. Mas PIPs altas dificultam o retorno venoso. Lembrem-se que na caixa craniana eu tenho três componentes, três variáveis que influenciam.
volume venoso, líquor e massa. A massa é estática, eu não posso controlar a massa. Líquor eu controlo quando tem um catéter, uma DVE ou então um catéter de PICC instalado. E volume venoso eu posso controlar através de instituições de medidas e não influenciar em questões que dificultam o retorno venoso, como por exemplo a lateralização, o desalinhamento da cabeça e também uma PIP alta. Por isso que a parametrização ventilatória é muito importante. Não só a PIP, mas uma das questões que você deve avaliar são gases arteriais, já que principalmente hipoxemias e distúrbios de gás carbônico influencia diretamente em mecânica cerebral. E aí o paciente estava saturando 88%, ou seja, hipoxemia. Hipoxemia é deletéria. Dois principais substratos essenciais para o sistema nervoso, glicose e oxigênio. Pacientes neurocríticos você deve evitar o máximo possível exposições de hipoxemia. Nesse momento você deve fazer um ajuste da fração expiratória de oxigênio para resgatar a sua meta de saturação de oxigênio. Se você tiver um bom padrão de pletismografia, é de 93% a 96%. Tranquilo, bom padrão respiratório. Você recebeu esse paciente na UTI, a condição dele é cerebral. O pulmão dele está sadio. Ele está entubado porque ele teve um Glasgow que demandou esse tubo. Porém, provavelmente, ele não tem pneumopatias naquele momento. A sua atenção é cuidados neurocríticos, estabilidades e cuidados neurocríticos. Evitem hipoxemia. Mantenham a meta de saturação de 93% a 96%. Dentro do aparelho cardiovascular, ele estava apresentando batimentos normofonéticos, 2 tempos sem sopros, que é o padrão da semiologia cardíaca na ausculta. No trato gastrointestinal, o paciente se apresentou com abdômen globoso, distendido, ruído hidroaéreos hipofuncionantes, sem visceromegalias e massas palpáveis, ou seja, podendo estar relacionado diretamente ao trauma. Isso ocasiona hipocinesia do sistema trato gastrointestinal. Nesse momento não preocupa. Estamos mantendo esse paciente nesse momento inicial em dieta zero. Observação crítica, observação intensiva. As extremidades, pulsos presentes, sem edemas e sinais de TVP. Ótimo, vamos em frente. Drogas em uso, hidratação, fentanil e midazolam. E aqui eu já deixo uma dica para vocês. Em se tratando de hipnose, de hipnóticos, o Propofol é mais indicado ao paciente neurocrítico. Então, se houver disponibilidade do Propofol, você pode conversar com os sujeitos envolvidos no cuidar, ou seja, com o médico plantonista, para ver se não é mais benéfico para o paciente naquele momento entrar com a hipnose com o fármaco Propofol, já que é mais indicado nesse momento, principalmente na fase inicial. Depois que passou a fase inicial, que passou aquele risco maior de apresentar complicações neurológicas, pode trocar para o midazolam, já que o uso contínuo de Propofol pode induzir a síndrome hepática e a estados ácidos, acidoses lácticas. E aí, no resultado dos exames iniciais, eu tenho um hemograma com um padrão de normalidade, mostrando aí um leve aumento de um leucograma que pode estar relacionado ao trauma. Isso não preocupa, principalmente porque eu não tenho outras variáveis clínicas que demonstram pior infecciosa e também a janela de tempo. O paciente tem menos de 24 horas dentro da instituição. Então, ainda não é possível uma manifestação mais presente de uma infecção nosocomial. Eu tenho plaquetas dentro da normalidade e eu não tenho distúrbios anêmicos. HB dentro da normalidade e hematócrito dentro da normalidade. Porém, ao avaliar a gasometria que coletamos, a gasometria de admissão, percebemos um paciente acidótico sendo predominante de uma acidose respiratória. Olha como é que está o PCO2 do paciente, 73. Condição altamente deletéria. Lembrando que a meta de gás carbônico no paciente neurocrítico é a meta de normalidade, 35 a 45 mililitros de mercúrio. Nesse caso, o paciente apresentou uma PCO2 de 73, ou seja, uma hipercapnia extrema. Além do impacto acidêmico, tem um impacto neurocrítico, já que hipercapnias extremas, elas promovem
um aumento da pressão intracraniana muito rapidamente no paciente. Então, nesse momento, uma das principais metas que eu vou ter no manejo clínico desse paciente é fazer um ajuste desses gases arteriais, ou seja, trabalhar o PCO2. E aí, para baixar o PCO2, de via rápida, de via respiratória, o paciente está em ventilação mecânica, você trabalha com volume corrente e com frequência respiratória, que são as duas variáveis que impactam em volume minuto, aumentando o volume minuto e fazendo seriações da gasometria. Se você tiver uma capnometria, você já tem uma indicação de trazer um capnógrafo para a terapêutica desse paciente. E aí você faz o delta do capnógrafo, que é o valor da capnografia no momento que você coletar uma gasometria. E você tem, se nesse exemplo do paciente ele estivesse utilizando o capnógrafo, ou seja, ele tivesse apresentado um SCO2 de 65 com a PCO2 73, você já tinha como referência esse 65, sabendo que o delta naquele momento era de 8. E aí você trabalharia para lavar CO2 para você chegar ali a um XCO2 de 30, abaixo de 35. Para você manter sempre um PCO2 dentro da recomendação de 35 a 45. É um manejo que demanda expertise. Não pensem que é fácil. Cuidar de paciente crítico exige uma equipe de enfermagem altamente treinada, qualificada, perita e sabendo o que está fazendo. E aí nessa gasometria o paciente também apresentou uma hipoxemia, uma PO2 mais baixa. E aí ao avaliar os eletrólitos pela gasometria, e eu já adianto para vocês que é confiável porque foi eu que colhi, e eu tirei bolhas de ar na amostra e passei menos de 15 minutos. É uma janela que dá para confiar nos eletrólitos da gasometria, principalmente se o gasômetro estiver bem ajustado. E aí o paciente apresenta uma hiponatremia altamente deletéria, o paciente neurocrítico, a meta natrêmica dele, ou seja, de sódio sérico, é de 150 a 155. Naquela fase mais aguda, questões de hiponatremia podem elevar a pressão intracraniana, podendo inclusive expor ao seu paciente a risco de herniação, emergência neurológica. Por isso que esse manejo inicial pela equipe de enfermagem e toda a equipe de saúde é fundamental. Instituir os cuidados neurocríticos e manejar o paciente assertivamente, principalmente durante essas primeiras 24, 48 horas, que é uma fase mais aguda, onde a maioria das complicações elas acontecem. Percebam também que o paciente ele tem um potássio mais extremo, mas o potássio não tem tanta influência nessa questão neurocrítica, mas já é um dado que eu fico esperto, monitoro. E aí, essas são as informações iniciais. Associado a essas informações, eu tenho que fazer monitorizações de glicemias, eu tenho que evitar hipotermias e hipertermias, questões que mexem em metabolismo, eu tenho que instituir um posicionamento adequado, principalmente uma cabeceira alinhada, uma cabeça alinhada, para não haver dificuldade no retorno venoso, influenciando diretamente no aumento da PIC. Eu tenho que instituir nesse paciente e conferir se ele tem profilaxia anticonvulsivante instituída. Posso até iniciar uma dieta precoce respeitando a passagem de uma sonda oro, porque o paciente ele tem evidências de trauma de crânio de base. Vejam também questões de profilaxia gástrica e profilaxia de TVP, que também fazem parte dos cuidados neurocríticos instituídos inicialmente. Tenham uma atenção para controle álgico. Tenham uma atenção do aumento do metabolismo. Aumento de metabolismo no neurocrítico na fase aguda não é benéfico. Então, façam um manejo de controle álgico, utilizando escalas e também avaliando sinais e sintomas clínicos que podem caracterizar dor no seu paciente. Desincronia ventilatória, taquicardia, agitação, todas essas variáveis, elas condizem com quadro álgico. E aí, nesse momento, você deve manejar assertivamente para não expor o seu paciente a quadro álgico. E aí, algumas pessoas me mandaram algumas contribuições, quero parabenizá-los. A grande maioria teve condutas assertivas, então, parabéns. É dessa forma que a gente deve fazer os nossos manejos, a nossa assistência de enfermagem, cada vez mais direcionada, qualitativa.
pensando na monitorização, utilizando informações que o teu paciente apresenta. Nesse caso, a gente estudou informações que o paciente apresentou. O seu paciente evidenciou sinais e sintomas clínicos. E aí temos que estar no lugar de interpretar assertivamente essas informações para manejar mais qualitativamente, com mais perícia, os nossos pacientes, consequentemente ofertando uma assistência de enfermagem protetiva, segura e assertiva. E é isso que a monitorização clínica permite para a gente. Então, forte abraço e até o próximo caso clínico.